dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, no período da manhã do dia 10 de junho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Turati Cassini, Rafael Mazer Felipe Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Deine Medeiros da Silveira. Nessa sessão de julgamento, período da manhã, não teremos sustentações orais e nem acompanhamento de processo. Como nós temos alguns pedidos de vista de mesa, que ainda não tiveram julgamento finalizado essa semana, vamos fazer mais alguns agora antes de iniciarmos a pauta da manhã. O primeiro item que nós vamos analisar agora é o item 4 da pauta, da contribuinte Blue Angels Segurança Privada e Transporte de Valores Limitada. O conselheiro Gregório apresentou um voto. Vejam só, colegas, essa contribuinte, ela estava, o que ela fez no período, se não me engano, me corrija se eu estiver enganado, Gregório, no período de 2012 a 2012, num certo período, ela fez em GFII compensação de contribuições que ela recolheu e que, no entendimento da contribuinte, eram recolhimentos indevidos. Há vários títulos, né? Periculosidade, horas extraordinárias, salário maternidade, várias rubricas, né? Ela fez compensação em GFIP, que entendeu que aquele recolhimento era indevido, ela foi na GFIP e fez a compensação. Aí a fiscalização em 2017 examinou essas GFIPs, examinou as GFIPs, acredito, dos últimos 5 anos, né? Ela fez em 2017, ela fez o exame de 2012 até 2017, e aquelas contribuições compensadas que a fiscalização entendeu que não eram passíveis de compensação, ela glosou e fez o lançamento. E aí, esse é o processo, esse é o objeto desse processo administrativo. Quando foi para a DRJ, durante a fiscalização, durante o procedimento fiscal, a fiscalização solicitou a essa contribuinte os documentos que comprovassem aquelas compensações. Aí o contribuinte não apresentou. Com a impugnação, o contribuinte apresentou muitos documentos, uma montanha de documentos, milhares de páginas, né? Aí a DRJ baixou o processo em diligência para que a fiscalização examinasse aquela documentação toda e informasse se algumas daquelas compensações glosadas seriam, com base nesses documentos, passíveis de serem acatadas. Aí a fiscalização realmente entendeu que algumas realmente eram passíveis, né? E dentre essas compensações, a fiscalização viu lá que tinha também a questão do recolhimento da contribuição de 15% referente à contratação de cooperativa de trabalho. Um dos motivos da fiscalização pela glosa, porque o lançamento foi feito em 2017, a glosa foi feita em 2017, e parte das compensações eram decorrentes do recolhimento da contribuição de 15% referente à cooperativa. Só que a fiscalização, quando fez a glosa, ela viu que esses recolhimentos, eles eram objeto de parcelamento, eles não estavam quitados, né? Era objeto de parcelamento. Aí, quando a DRJ baixou em diligência, a fiscalização viu, né, constatou, parte daqueles parcelamentos já tinham sido quitados, né, isso, né, já tinham sido recolhidos, e esses valores que foram recolhidos a título de contribuição
dos 15% lá da cooperativa, esses que efetivamente foram recolhidos, e que não eram apenas objeto de parcelamento, mas estavam recolhidos, a fiscalização acatou na diligência, né, ela faz um despacho, acata, e esses ela reconhece que são passíveis de compensação, e até tem uma planilha no processo, e ela reconhece o direito a compensar esses valores. Eu até abri a planilha aqui, uma planilha que está no processo, um arquivo não paginável. São, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 competências, né? 12 de 2013, janeiro de 2014, 8 de 2014, setembro de 2014, outubro de 2014 e 11 de 2014. Ou seja, uma competência é dezembro de 2013 e as outras todas dentro do ano de 2014. Aí a fiscalização constatou, então, que houve, então, recolhimento desses valores, né? E são valores até relativamente baixos, né? O maior aqui é R$1.040, o menor é R$173, estão dentro dessa faixa aí, né? Aí a fiscalização entendeu que esses valores aqui, recolhidos até 11 de 2014, quer dizer, quando foi feito o recolhimento eu não sei, mas aqui a competência é 11 de 2014. Não, eu acho que é dessa época mesmo, né? Porque o contribuinte, ele fez... Por que ele fez a compensação? Porque em 2014 começou a discussão, em 2014 que foi feito o julgamento no STF da inconstitucionalidade dessa contribuição. É óbvio que a empresa, antes disso, não ia compensar, né? Ela compensou a partir de 2014, porque só em 2014 que o STF, foi em março, se não me engano, concluiu pela inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 22 da Lei 212, declarando inconstitucional essa contribuição de 15%. Então, só a partir de 2014 que a empresa foi na GFIP e fez as compensações. O procedimento fiscal foi feito em 2017. Quando a DRJ devolveu o processo com aquela montanha de documentos, eu imagino que a fiscalização de todo o período fiscalizado e até 2017, ela verificou se houve recolhimento, né? Se houve recolhimento. E o que ela encontrou de recolhimento passivo de compensação seriam esses ali, né? E aí no voto do Gregório, o Gregório está votando no seguinte sentido, que na hora de executar a nossa decisão aqui, se houver algum outro recolhimento além desses efetuados depois do despacho decisório, depois do exame que a fiscalização fez, né, depois da diligência, que seja também considerado. É isso, né, Gregório? É isso. Tá? A fiscalização foi feita em 2017. E aí o Gregório, então o voto do Gregório no sentido de quando for executado essa decisão nossa, que a fiscalização confira se depois do pronunciamento da fiscalização em 2017 no despacho decisório, se houve algum outro recolhimento que seja considerado também abatido, acatado na compensação, e também está afastando da base do lançamento os valores de contribuição recolhida, está reconhecendo a compensação, né, e está afastando da cobrança os valores recolhidos a título de salário maternidade e 15 primeiros dias que antecedem o auxílio doença. Esse é o quadro geral, tá? Lembrando, colegas, o procedimento fiscal foi feito em 2017, a decisão da DRJ é de 2019, tá? 2019. Então tá, podemos votar? Podemos votar? Acho que você andou manifestando esses dias aí, que bem recente transitou em julgado a questão do auxílio maternidade a favor dos contribuintes. Semana passada, isso, no dia 2. Dia 2. Os 15 primeiros dias, não. Não transitou em julgado os 15 primeiros dias. Tá, eu particularmente, Gregório, eu não consigo imaginar que o contribuinte continuou recolhendo contribuição, se ele estava, inclusive, compensando contribuição,
que ele entendia que era indevida. Eu não consigo imaginar que ele estava compensando e ao mesmo tempo estava recolhendo, né? Então eu sinceridade não vejo necessidade de ser feita uma nova conferência em relação a essas contribuições. Então, nessa parte... Até isso aí se ocorreu, a própria unidade já faz esse batimento aí. E quando o contribuinte tomou ciência do resultado da diligência, ele informou que a fiscalização deixou de considerar algum valor que ele... Não, né? Não teve isso, né, Gregório? Só uma observação, você falou assim, eu não consigo imaginar que o contribuinte faria isso. Não cabe a gente imaginar ou não se o contribuinte faria Y ou X ou Z. A gente não vive a realidade do contribuinte, a gente não está lá e não cabe a gente... eu não consigo imaginar várias coisas acontecem. Então, cabe a gente buscar a verdade material. Tá certo. Fala, Gregório. Ele alega... Ele reitera no recurso voluntário os termos da impugnação, né? Ele não é específico nesse ponto de dizer, na diligência foi considerada até tal data, mas posterior a essa data, eu continuei pagando parcelamento, então, portanto, eu tenho direito ao crédito. Ele não é específico nesse ponto. Ele reitera os termos da impugnação. E no meu voto, só complementando o comentário da Ana, realmente eu não tenho como imaginar o que foi que aconteceu. E aí no meu voto eu digo, o contribuinte, ele vinha parcelando, ele parcelou um débito que foi julgado inconstitucional pelo STF. De duas, uma. Ou ele rompeu ali o parcelamento, porque ele não vai continuar pagando o parcelamento de uma coisa que foi julgada inconstitucional pelo STF, teoricamente seria o mais lógico, mas por qualquer motivo, porque ele parcelou N débitos, jogou tudo num balaio, ele continuou pagando e não se apercebeu que ali dentro tinha essa parcela que foi julgada inconstitucional. Enfim, eu não tenho como aferir isso. Então, justamente porque eu não tenho como aferir, não sei se ele continuou pagando ou não sei se houve pagamentos posteriores que eventualmente não foram considerados pela diligência, é que eu estou voltando nesse sentido. Então tá. Então tá, colegas. Esse é o voto do relator, tá? Vocês devem estar com o voto aberto aí, né? E vamos então passar para a votação. Luiz, como você vota? Relator. Francisco? Eu vou divergir. Eu vou acompanhar só em relação à maternidade. Ok. Renata, como você vota? Acompanhe o relator. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu vou acompanhar a divergência. Só um instantinho, deixa eu redigir aqui o dispositivo, só um instantinho.
Ok, colegas. Então vai ficar assim a decisão para o item 4 da pauta. Item 4 da pauta. Do contribuinte Blue Angels, Segurança Privada e Transporte de Valores Limitado. Ficou assim a decisão, então, para o item 4. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório referente às verbas pagas a título de salário maternidade e os 15 a título de salário e os 15 primeiros dias que antecedem e os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, e em relação às contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de cooperativas de trabalho, objeto de parcelamento, para que seja considerado como, abre aspas, débitos pagos, objeto de parcelamento, fecha aspas, não apenas aqueles cujo parcelamento tenha sido integralmente quitado, mas também as parcelas mensais regularmente quitadas. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que deram provimento parcial em menor extensão, reconhecendo o direito creditório apenas em relação ao salário maternidade. Eu vou ler novamente, para não restar nenhuma dúvida. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório referente às verbas pagas a título de salário maternidade, e os 15 primeiros dias que antecedem auxílio-doença, e, em relação às contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de cooperativas de trabalho objeto de parcelamento, para que seja considerado como, abre aspas, débitos pagos objeto de parcelamento, fecha aspas, não apenas aqueles cujo parcelamento tenha sido integralmente quitado, mas também as parcelas mensais regularmente quitadas. Vencidos os conselheiros Dene e Francisco e Dene, que deram provimento parcial em menor extensão, reconhecendo apenas o direito creditório em relação ao salário maternidade. É isso, né, Gregório? Oi. Em relação à questão das cooperativas, eu acho que você tem que acrescentar aí, né? No final, quando você fala assim, mas também as parcelas mensais regularmente quitadas a serem aferidas no momento da liquidação do presente julgado. Ah, é que você colocou isso no início, né? Tem que ter um marco temporal, porque senão... Tá certo. Serem aferidas quando da liquidação da presente decisão, isso? A serem aferidas quando da liquidação da presente decisão. Tá. Essa, então, é a decisão para o item 4 da pauta. Vamos agora passar para o próximo item, que é a vista de mesa, que a gente pode julgar. Vamos ver. O próximo seria o item 12. Não, esse pula. Eu estava sem acesso ontem, eu não consegui ver. Item 13. O item 13, esse da Prefeitura de Pomerode. Pula também, né? Pula, esse ele está em análise ainda, né? Tá.
Item 14. Sigma, empresa de administração. Esse eu estou em condições de votar. Esse é um que o Francisco questionou a questão dos 15 primeiros dias, se já havia transitado em julgado. Item 14 da pauta, colegas, vamos finalizar esse aqui também. Deixa eu abrir ele. O item 14 da pauta é de relatoria da conselheira Ana. A conclusão do voto da conselheira, ela já leu o voto nessa reunião, ela vota no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida ele está dando provimento para excluir as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença da base de cálculo da contribuição lançada no auto de infração objeto do processo. Então, o provimento parcial para excluir da base de cálculo os 15 primeiros dias e o aviso prévio indenizado. Esse é o voto da relatora. Vamos lá. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Eu vou divergir dos 15 primeiros dias. E do aviso prévio indenizado? Não, aviso acompanha. O aviso também não está transitado em julgado? Não. Então vou divergir dos dois. Tá. Aviso prévio indenizado é uma verba remuneratória? Só por curiosidade. Você perguntou para o Francisco? Aparentemente sim. Não, eu não estudei, eu teria que ir na lei agora para olhar se está. Eu estou entendendo que teve a discussão porque tem um debate judicial. Agora, o que é indenizatório, normalmente, não, o fato de estar indenizatório pode não ser. Já vi algumas verbas que é denominado indenizatório e não é. Agora, o que me parece que seria, eu levantei o questionamento, a minha pergunta mais objetiva, isso está sendo discutido judicialmente, o aviso prévio? Sim. Está sendo discutido. Isso. E qual é o objeto da discussão? É justamente... Mas daí teria que abrir o processo. Não, no sentido seguinte, a Fazenda entende que embora a denominação seja aviso prévio indenizado, a Fazenda entende que não é indenizado, que não é isento. É que veja só, o aviso prévio indenizado... Eu estou questionando porque é um assunto que... O empregador, quando vai despedir o empregado, tá, ele tem que dar o aviso prévio. Um mês antes, ele tem que comunicar ao empregado que vai ser demitido. Se ele... Um mês antes ele comunica, mas ele não precisa comunicar um mês antes. Ele pode chegar hoje para o empregado e falar assim: empregado, você está demitido a partir de hoje, não apareça mais. Só que nesse caso, ele vai ter que pagar um mês de salário. Esse salário, pelas regras do INSS, ele serve, ele entra no cômputo dos benefícios, do cálculo dos benefícios para fim de aposentadoria, é um mês a mais que ele vai ter de direito no cálculo dos benefícios. Então, esse aviso, em que pese ser chamado de indenizado, esse valor vai, esse período que seria conta para aposentadoria. Conta para aposentadoria. E por conta disso, incide contribuição previdenciária. Essa é a lógica. Mas é que assim, ele é indenizável porque ele não foi pago. A intenção do aviso prévio é que ele tenha esse um mês onde ele não trabalha 8 horas diárias, ele trabalha menos tempo para poder procurar um novo emprego. Então, no aviso prévio dele, por exemplo, eu tenho um funcionário, eu vou
notificar ele que daqui a uns 30 dias eu não vou dispensar ele. A partir dessa notificação, ele não vai trabalhar mais o período cheio, ele vai ter uma redução na carga horária para ele fazer a procura de novo emprego. Quando acontece o que o Dani falou, dele ser mandado embora no ato, gera a indenização pelo fato dele não ter gozado desse 1 mês de pré-aviso. Excelente, isso mesmo. Exato. E esse período é considerado... Por isso que ele ganha essa denominação aviso pré-indenizável, porque ele não gozou desse período notificado. Então ele tem a natureza indenizatória. Para eu fechar minha compreensão, ele conta para efeito de aposentadoria? Conta. Ele conta. E ele não está excepcionado lá na lei 8212 como isento. Não está naquele rol. Não. Já tem parecer da PGFN. É o 485 do 216. Mas não é Mas não tem ato, né? Não, então eu mantenho a divergência em relação. Agora, Em julgamento do STJ em repetitivo, parecer da PGFN para não recorrer, e a gente diverge da matéria? olha só. Fechando o entendimento que não está transitado em julgado. Né? Então me traz um fundamento legal para que pede o trânsito em julgado. Decisão definitiva. Mas Quem diz que definitivo é sinônimo de trânsito em julgado? Qual é o dicionário que tem? Olha, talvez eu não tenha o conhecimento processual, direito processual, como você tem. Então, o entendimento que eu tenho de trânsito em julgado definitivo está definitivo, não pode, nada muda ali. Mas não tem que ser o entendimento que eu tenho, tem que ser o entendimento que tem na lei. A gente está vinculado ao princípio da legalidade. Pois é, mas a gente, toda hora nós estamos discutindo aqui que a gente vê a lei, cada um vê com o espelho, né? Então qual lei que você está vendo desse jeito? Para entender que definitivo é trânsito? Mas a gente já não tem no RICAF. Essa situação é diferente da dos 15 primeiros dias? Não. Mas no que RICAF já não disse, a gente tem o repetitivo, a gente tem que seguir? Olha só, Renata, para colaborar com isso que você está falando, no voto que eu fiz aí, é o seguinte, esse aviso pré-indenizado, vou só resumir, ele foi apreciado no ARE, no agravo de recurso especial 745/901, onde o STF reconheceu a existência de repercussão geral do aviso, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do aviso prévio indenizado por não se tratar de matéria constitucional. Então, só que essa verba, ela foi afastada pelo RESP 1.230.957, que tramitou pela sistemática dos recursos efetivos, e como o próprio STF está dizendo que não existe repercussão geral, por essa matéria não se tratar de matéria constitucional, o que é que ocorre? Ocorre que a decisão anterior do STJ já se consolidou. Exato. Então, a gente está discutindo uma coisa que o próprio STF já remeteu à instância infraconstitucional, que foi a matéria... Infraconstitucional, no caso, né? Que já não foi, que já terminou no STJ. A gente está rediscutindo uma coisa que o próprio STF já disse que é a decisão do STJ que prevalece. E foi inverso, tem mais isso. Então a gente está esperando o quê? Que trânsito de julgado é esse que a gente está esperando? Não, exatamente, é isso que eu quero entender, porque desse jeito, Daniel, eu estou entendendo que transitou em julgado. Se é do STJ e no STJ transitou em julgado, se o STF já disse que não é... O STJ não transitou em julgado. Está sobrestado o processo no STJ. Não, todas as matérias que subiram já foram julgadas. Foram 4 itens do O que está sobrestado é a matéria referente ao texto constitucional que foi para o STF. O processo é sobrestado. Não, o STF também já Ele discutiu estou com o tema aberto, ele não está sobrestado. Ele não está sobrestado. Ele já foi... É porque ele está junto com o de texto de... Isso. Só que o texto subiu. O que não subiu foi o aviso prévio, porque é matéria... Todos subiram, Márcio. Todos subiram. Eu acabei de ler agora um área aqui. Todos subiram. Os 4 itens. E ele foi sobrestado inicialmente. Não, tem que deixar falar. Você fez uma expulsão aí dele que não corresponde aos fatos que estão acontecendo. Então tem que deixar as outras pessoas que estão mais familiarizadas com o trâmite falar. Então, o que acontece? Aqueles 4 itens, daquelas 4 verbas do 1.230, todas elas subiram para o STF. Todas elas, todos os 4.
Só que 2 foi considerado repercussão geral e 2 não. Entre os 2 que não foram repercussão geral, é o aviso pré-indenizado, que foi julgado no agravo de recurso especial, onde o STF, recurso extraordinário, desculpa, eu falei o tempo todo especial, é o área, é agravo de recurso extraordinário. É onde o STF reconheceu a existência de repercussão geral por não se tratar de matéria constitucional. Então, o que aconteceu? Se o STJ decidiu essa matéria em sistemática de recurso repetitivo, essa matéria acabou. Não tem mais isso já significa trânsito em julgado substancial. Definitividade. Exato, definitividade. Aí eu concordo, eu entendo que está transitado o fato de ter ido no processo para lá, não. Sim, exatamente. Está sobrestado por outra situação, aí eu entendo que não. Exatamente. Da mesma forma, os 15 dias de auxílio-doença, está lá no recurso especial, que não é um agravo, é um recurso extraordinário. Por medida, aquele outro caso que eu falei era uma área, era um agravo de recurso extraordinário, aqui é um recurso extraordinário, 601, 15, sim. O STF, da mesma forma, entendeu que a incidência ou não dessa contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de auxílio-doença situa-se no âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. Se não tem questão constitucional a ser apreciada, o que foi decidido no STJ acabou. Acabou lá no STJ. O STJ já disse que não é. Que não incide. Então, e esse resto, eu vou repetir, foi julgado em sistemática de repercussão de recursos repetitivos. Então, a gente está esperando, qual tanto já que a gente está esperando? Porque se o STF está dizendo que é matéria infraconstitucional, o STJ decidiu, a gente está esperando a gente decidir o quê? Pelo amor de Deus. Isso é sim trânsito de julgado, que qual é o conceito de trânsito de julgado? É decisão contra a qual não cabe mais recurso. Isso é trânsito de julgado, acabou. Concordo. Agora, complementando só aqui a fala do Márcio, que eu fiz um voto que inclusive o Gregório, que apesar de a gente não ter abordado no voto por outras questões, mas o Gregório oportunamente resgatou. Com relação ao texto nacional de férias, que o Márcio apontou, ele subiu também e foi julgado no âmbito do recurso extraordinário 1.072.485, com repercussão geral reconhecida, onde o STF fixou a tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito de texto constitucional. Ou seja, aquelas 4 verbas lá todas as 4 verbas que foram apreciadas no resto de 1.230.957, subiram para o STF e o STF se pronunciou sobre todas as 4. Então, não tem, em algumas ele reconheceu, ou então a gente vai reconhecer, só que houve trânsito julgado nessa matéria aqui do texto constitucional que foi favorável ao contribuinte. Né? Porque nessa linha de raciocínio, a gente está só considerando que não transitou em julgado quando favorece o contribuinte. No caso aqui, já que você está com ele, e nesses 15 primeiros dias, está aí se enquadra essa mesma situação? Está no RS 611.515, o lead case, foi o tema 482, e não foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. Se ele não reconheceu a repercussão geral, significa o quê? Que o que foi decidido pelo STJ, o STJ tinha competência para decidir, e o Internacional decidiu pela sistemática dos recursos repetitivos. A gente está retroalimentando uma discussão desnecessária, com todo respeito. Tá, vamos votar então, né? Podemos votar, né? Peraí, deixa eu... É porque assim, a gente até votou o item anterior sem uma amplitude da discussão para a gente, já que abriu. O aviso prévio indenizado, ele está na mesma situação dos 15 primeiros dias da... Exatamente, mesma situação. E o salário maternidade está na mesma situação do texto constitucional. Não foi reconhecido repercussão geral, o STF entendeu que não era matéria constitucional. E o STJ está transitado em julgado. Está transitado em julgado e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Então, quando a gente está se negando a aplicar o STJ, como a Renata resgatou bem, por isso que eu entrei, Renata, desculpa, eu atravessei... Imagina, que isso? É porque a gente tem a obrigação de aplicar a ação do STJ, não é a favor que a gente está fazendo. No cabo aqui, a gente está rediscutindo isso. Essa situação é diferente daquela lá do artigo 55, que aquela lá tem embargos, é isso?
Aí já é outra discussão, sabe, Francisco? Mas tudo bem, tem embargos e tal, mas isso é outra discussão, que você segue essa linha aí, eu não vou discutir. Isso, mas vamos colocar isso aqui. Isso aqui está bem claro. Não, é só para eu não estar votando de forma distinta a mesma matéria, que eu tenho um entendimento, né? Então, em relação a essas duas verbas, meu entendimento, a partir de agora, é que está transitado em julgado, já com essa nova contextualização, se o STF reconheceu que a competência é do STJ e do STJ está transitado em julgado, o fato dele ter ido, junto com outras verbas que estão pendentes, eu também entendo que a capa do processo em si, ela não mantém ele no STF. Então, eu acompanho. Então, observe, é sistemática de recursos peditivos. Quando você acompanha, você está acompanhando o próprio regimento do CAF. Certo? Quando você acompanha, está acompanhando o próprio regimento do CAF. Tá. Podemos votar, então? Luiz, como você vota? Essa discussão eu me perdi, porque eu fiquei... eu estava votando. Luiz já votou. Era o Francisco. Eu já votei. Eu acompanho. Eu já colhi os votos de todo mundo. Só faltava... Já colhi os votos de todo mundo? Francisco. Não, Você colheu Luiz, Greg e estava no Francisco. Tá. Os dois primeiros acompanharam a relatoria e o Francisco tinha divergido. Tá, o Francisco vai acompanhar a relatora, então. Renata, como você vota? Acompanha relator. Rafael? Relator. Márcio? Eu acompanho a relatora em face à existência de decisões do STE, do STJ, na sistemática de recursos repetitivos nas duas matérias. Ok. Eu vou divergir e vou negar provimento. Então, colegas, para o item 14 da pauta da contribuinte Sigma, Empresa de Administração e Serviço, ficará sem resultado. Item 14, Sigma, Empresa de Administração e Serviço. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir as verbas... Vou colocar assim, excluir da base de cálculo do lançamento. Para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem auxílio-doença. Você tinha colocado no final, né? Eu vou deixar no início. Para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Vou deixar só assim, você pode deixar no teu voto, na questão do debitcard e tal, pode deixar no teu voto. Eu vou deixar na conclusão, só assim, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Vencido o conselheiro dele que negou provimento ao recurso voluntário. Que negou provimento ao recurso. Tá. Esse foi o item 14 da pauta. Vamos agora para o próximo item, que é o lista de mesa. É na sequência 15 e 16. Isso, o 15 e 16 é alimentação, auxílio alimentação pago em pecúnia por órgão público, né? Isso. Né? Por órgão público, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Uma observação, eu posso estar falando bobagem, o Gregório apresentou apenas o 15, o 16 saiu de vista de mesa como consequência, não foi, Gregório? Correto. Mas é a mesma situação, né? Coisa, só muda a natureza da Constituição. A decisão de um vale para os dois. E, no caso, o Gregório está dando provimento a recurso, né, Gregório? É isso? Deixa eu abrir. Correto. Deixa eu abrir aqui o 15. Só um instantinho. Auxílio alimentação pago em pecúnia é uma matéria, assim, bem atípica, assim, né, assim, né, por órgão público e tal, né. E o voto do Gregório,
o entendimento dele no voto. Ele, inclusive, traz um voto de um outro conselheiro da turma da Miriam, né, do Kleberson, né, se não me engano. Não do Kleberson, do Kleber. É um ex-conselheiro do CARF. O voto do Gregório é no sentido de dar provimento ao recurso para cancelar os levantamentos SAL, salário alimentação, salário auxílio alimentação, e ALL, auxílio alimentação após a lei 11.941 de 2009. Dar provimento, né? O teu... É provimento parcial. Não, perdão, é dar provimento porque ele só questiona isso no recurso, é porque tem um outro levantamento referente a SAT-RAD que ele não questiona, e aí, enfim, mas o que ele está questionando no recurso é só isso. E daí você está dando integral o provimento, né? Isso. Tá. Então tá, podemos votar então? Luiz, como você vota? Relator. Francisco? Desculpa, eu fui... Você poderia só puxar novamente aí, que eu perdi aqui. Teve um fato externo aqui que eu não consegui. Tá. O Gregório, em relação ao item 15 da pauta, está dando provimento ao recurso voluntário no processo do item 15 e no item 16, ambos da mesma contribuinte, né, Gregório? Da mesma contribuinte? Deixa eu ver. Sim. Isso, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Ambos dessa contribuinte, que é um órgão público. Esse órgão público pagou a trabalhadores auxílio alimentação em pecúnia, tá? Não foi uma empresa privada, foi um órgão público. E dada essa peculiaridade, e fazendo jus aí a um voto do conselheiro Kleber, que inclusive era um conselheiro fazendário, o conselheiro Gregório está dando provimento ao recurso, está afastando da incidência das contribuições esse auxílio alimentação pago em pecúnia. Não, entendi. Eu vou divergir. Ok. Renata, como você vota? Acompanhe. Relator. Ok. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Vai a divergência do Francisco. Ana? Relator. Eu também acompanho a divergência. Então, para os dois itens, ficará assim, só um instantinho. Tá, colegas, então para os itens 14, aliás, 15 e 16 da pauta, ficará assim o resultado. Itens 15 e 16.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Item 16 também. 15 e 16. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Ambos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Agora vamos passar para... Só um instante. (44) você está em condição de votar, Gregório? Sim. 44 é do Luiz. Deixa eu abrir aqui o próximo vista de mesa, item 44. Terceirize, nome da contribuinte. No item 44, o conselheiro relator estava votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O Gregório pediu vista de mesa. Podemos fazer a votação, então, né? Gregório, como que você vota? Acompanho o relator. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanhe. Rafael? Acompanho o relator. Márcio? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item... Para o item 44 da pauta, ficará assim o resultado. Item 44 do contribuinte. Terceirize administradora de serviços limitada. Terceirize administradora de serviços limitada, item 44. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta agora. O item 45, eu coloquei vista de mesa. Está registrado então, que tem vista de mesa no 45, Gregório? Eu fui ver o processo e aí eu não... Está registrado aqui, vista de mesa. Vocês lembram por que eu não fui ver o vídeo ontem para saber o que foi a discussão? Eu coloquei vista de mesa e não... Eu abri o processo, 45, e não... O meu também, eu também coloquei que tá com vista de mesa para você. Deixa eu abrir aqui para ver. Pois é. Deixa eu ver de quem... É seu, Luiz? É do Luiz. Do Luiz. Você lembra o que foi a discussão? Esse é o que tem o ato declaratório executivo ou não? Eu estou abrindo aqui o voto para me lembrar. Eu não... Ontem eu fiz um monte de coisa e não deu para ver esse aqui. Eu até coloquei uma observação agora para trazer por que eu pedi vista, né? O Luiz está negando o provimento ao recurso voluntário. Isso. E por que eu teria... Estou negando provimento. Não é, esse voto, Gregório, não é de ADE, não. Não é de ADE, não. É um voto, eu não entendi porque foi pedido vista, que é um voto relativamente simples, né? De entendimento. Porque não tem essa discussão, não, de ADE, que o Gregório acabou de falar. Foi um voto bastante... Pois é, eu dei uma lida e para mim estava... Não detectei. Bem, podemos colocar em votação? Olha só, o contribuinte alegou em sede preliminar falta de objetividade na capitulação legal da autofração, que foi superado, fundamento porque foi,
e número da unidade do processo fiscal por inconsistência dos débitos levantados e inobservância de normas do ordenamento jurídico que irão de vício o procedimento fiscal. Bom, eu não estou enxergando. Tudo bem, foi essa a razão. A DJ retificou, considerando os pagamentos aí que ele fez, após a diligência, foi emitido um discriminativo analítico de débito retificado, um DADR, e eu não entendi bem porque foi pedido ficha não, mas ficha de mesa não. Mas eu dei uma olhada no processo, no voto, e já estou em condição de votar. Vamos lá, item 45 da pauta, da contribuinte Termas do Anhanguera S.A., Termas do Anhanguera S.A. O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Luiz, como você vota? Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Eu acompanho também. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relatora. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 45 da pauta, da recorrente Termas do Anhanguera S.A., ficará assim resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 45. Vamos agora para o item 57 da pauta, do contribuinte José Josemir Gomes Belo Jardim. Você pediu vista de mesa, né, Gregório? Já está em condição de votar? Item 57, colegas. Deixa eu abrir aqui o item 57. Esse voto é paradigma de mais 28 processos. Aquele que tem um monte de paradigma. O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Como que você vota, Gregório? Acompanho o relator. Francisco? Também acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Márcio? Ana? Relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, para o item para o item 57 da pauta, do contribuinte José Josemir Gomes Belo Jardim, EPP é uma empresa, né? José Josemir Gomes Belo Jardim, EPP, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 57 da pauta. Agora vamos passar para o item 86 seria o próximo. Esse aí eu não fiz o exame ainda, vai ficar para amanhã. O Dene, o resultado do 57 vai replicar nos outros? Sim. A decisão do paradigma vai ser replicada nos demais. Eu não preciso necessariamente falar isso Não, sim, é que como eu estou anotando tudo que sim. só para marcar. Sim, não, tá. Eu até tinha falado quando iniciamos o julgamento, né, que aquele item lá, o último item, seria paradigma para os demais, são muitos, né, até 85, se não me engano.
Mas vão ser replicados, sim. No cabeçalho da pauta consta essa informação. Vão ser replicados. Colegas, o item 95 saiu com vista de mesa. O Gregório queria ver quando a obra foi concluída, né, Gregório? Está em condição de votar o 95, Gregório? Não? Vai esperar um pouquinho, né? Então tá. O Gregório vai esperar. Fica para amanhã, então. 95. O item 104 também eu pedi vista de mesa, não pude olhar. Ontem eu fui olhar esse aqui, mas eu não consegui acesso à intranet do CARP, não consegui olhar. Aí, ver se tem mais algum que falta. O item 173 também, ele vai ficar para amanhã. Não consegui ver. E é só esses. Tá? Daí não tem mais processos. Tá. Então, eu vou hoje planilhar certinho os processos que estão com vista de mesa, acho que uns 4, 5, né? 4 ou 5, né? 5. Então tá, salvo se sair mais algum hoje, né? Amanhã. 6, na verdade. Oi? São 6, na verdade. 6, né? Então tá, a gente amanhã faz esse, vamos tentar agilizar no julgamento. Eu vou dar uma olhada os meus questão bem simples, assim, que eu quero ver, né? Então tá, agora vamos então dar seguimento aqui à nossa julgamento pelos itens da pauta da manhã. Dá tempo de fazer um processo antes do intervalo, eu acho. A nossa pauta da manhã, ela começa no item 200. Item 200, do contribuinte Luiz Carlos de Souza Rosa, de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, se for, dá para fazer nesse tempo, Renata, antes do intervalo? 22 minutos, dá, né? Dá, sim, eu vou direto para o voto, dá sim. Então tá, colegas, item 200 da pauta, Luiz Carlos de Souza Rosa. Renata, pode iniciar a leitura. Tá, eu vou direto para o voto, se precisar, vocês acharem que é o caso, a gente dá uma olhada no relatório, mas acho que não vai ser necessário. O recurso é tempestivo, foram preenchidos os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. Trata-se de auto de infração que tem por objetivo a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2004, exercício de 2005, e decorrente da apuração de infração consistente em acréscimo patrimonial descoberto, caracterizado pelo excesso de aplicação de recursos não respaldado pelos rendimentos declarados ou comprovados, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 773 de 88. Alguém está com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Relato à autoridade fiscal que, no termo de verificação fiscal de folha 18, que no caso em tela, o valor da debit da DECRED anual do contribuinte, informação fornecida pela administradora do cartão de crédito, é de R$ 202.235,75, enquanto que o valor dos recursos disponíveis é de R$ 13.800,
na DRPF qualquer valor declarado a título de rendimentos isentos e tributáveis exclusivamente na fonte. Intimado via R aos 6/3/2008, sendo reintimado aos 17/4/2008, o contribuinte, por meio da resposta datada de 20/5/2008, informou que não tinha como apresentar os comprovantes dos cartões de crédito, pois foram extraviados, bem como comprovar a origem dos recursos utilizados para aqueles pagamentos, tendo em vista que havia emprestado seguidamente os cartões e recebia reembolso por meio de dinheiro à vista. Esclareceu ainda que não tinha como comprovar os rendimentos recebidos de pessoas físicas, pois se referiam a honorários advocatícios, cujos recibos foram fornecidos aos clientes e que tais rendimentos não atingiram o limite de isenção tributária. Informou ainda, apresentando os extratos do mês de dezembro de 2005, que a sua conta bancária praticamente não tinha sido utilizada. Afirmou estar com a saúde frágil e que pretendia ter esclarecido as dúvidas especificadas no termo de intimação. A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente em seu recurso voluntário. Ele insiste na tese já apresentada em primeira instância, no sentido de que o fato de ter efetivado gastos no montante de R$ 90.834,03 somente no mês de maio é algo surreal, absurdo, tendo em vista que o seu real lastro econômico-financeiro registrado perante as respectivas administradoras de cartão de crédito, e questiona como poderia uma administradora de cartão de crédito autorizar um cliente consumidor sem emprego fixo, com movimentação bancária sempre com saldo negativo, despido totalmente de outros bens tais como móveis ou imóveis, ser autorizado a gastar R$ 90.834,03 em um único mês. Afirma que a hipótese em questão é de inversão do ônus da prova, porque ele, recorrente, não teria como comprovar que não efetivou os gastos que lhe são imputados, o que, se fosse o caso, somente seria possível a Receita Federal do Brasil, apresentando os comprovantes de pagamentos das faturas emitidas pela administradora de cartão de crédito, mesmo porque se houve pagamento de R$ 90.834,03 em um mês, esse pagamento só poderia ter sido feito em cheque, que ele não possui, pois não tem conta em banco. Alega que no caso concreto, constata-se a existência de lançamento com base em gastos fictícios, restando-lhe apenas afirmar que não os fez, pois não tem condições de produzir provas em sentido contrário. Mas o fisco, sim, tem o ônus de provar que os gastos foram de fato feitos, e mais por ele recorrente. Pois bem, inicialmente anota que o recorrente faz afirmações em seu recurso divergentes das informações prestadas à autoridade lançadora no curso da ação fiscal. Com efeito, no trecho acima reproduzido, o termo de verificação fiscal esclarece a autoridade fiscal que o recorrente informou, ainda apresentando os extratos do mês de dezembro de 2005, que a sua conta bancária praticamente não tinha sido utilizada. Já no seu recurso voluntário, o recorrente afirma não possui conta em banco. No recurso voluntário, o recorrente afirma categoricamente que, dado o seu valor, os gastos que lhe são imputados são surreais e absurdos ante a sua real situação financeira e questiona a real possibilidade de uma operadora de cartões de crédito disponibilizar a um cliente consumidor como ele, sem emprego fixo e movimentação bancária sempre com saldo negativo, autorização para realizar compras no importe de R$ 90.834,03 em um único mês. Aqui, mais uma vez, o recorrente se contradiz em seus próprios argumentos, pois afirma ter movimentação bancária sempre com saldo negativo, logo após ter afirmado que não possui conta em banco. Prossegue afirmando que a hipótese em questão se trata de inversão do ônus da prova, porque não teria como comprovar que não efetivou gastos no valor de R$ 178.492,77 no ano calendário de 2005, mas a Receita Federal, se fosse o caso, sim, apresentando os comprovantes de pagamentos das faturas emitidas pela administradora de cartão de crédito. Essa afirmação contradiz mais uma prestada à autoridade atuante no curso da ação fiscal,
constante do trecho acima reproduzido do TVF, segundo o qual o contribuinte, através da resposta datada de 20 de 5 de 2008, informou que não tinha como apresentar os comprovantes do cartão de crédito, pois foram extraviados, bem como comprovar a origem dos recursos utilizados para aqueles pagamentos, tendo em vista que havia emprestado seguidamente os cartões e recebia reembolso por meio de dinheiro à vista. Ou seja, ao afirmar que não tinha como apresentar os comprovantes dos cartões de crédito, pois foram extraviados, bem como comprovar a origem dos recursos utilizados para aqueles pagamentos, tendo em vista que havia emprestado seguidamente os cartões e recebia reembolso através de dinheiro à vista, o recorrente inconstitucionavelmente admitiu 2 fatos, quais sejam: 1, que a prova de que não efetivou os gastos que lhe são imputados está, sim, ao seu alcance, bastando para isso que fornecesse à autoridade fiscal os comprovantes de seus cartões de crédito. Se foram extraviados, uma segunda via poderia ser obtida junto à operadora. E 2, que aqueles pagamentos que lhe são imputados foram, de fato, efetivados. No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recolhida, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CARF, adoto como razão de decidir o seguinte trecho da decisão de primeira instância para que venha integrar o presente voto. O presente lançamento tributário do imposto de renda da pessoa física fundamentou-se não nos supracitados artigos do Rio de 99, mas sim nos abaixo transcritos, artigo 55, inciso 13 e parágrafo único 806 e 807, do mesmo regulamento que, entre os demais dispositivos legais enunciados no relatório do enquadramento legal do AI, estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos quando a fiscalização comprovar que o contribuinte efetuou a aplicação de recursos, seja em bens e direitos patrimoniais, seja em despesas de custeio, em montante superior aos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis declarados na Fazenda Nacional. E aqui estão os dispositivos. Em 806 e 807, especialmente, que eu destaquei, mas eu não vou ler, que eu acho desnecessário. Além dos dispositivos legais acima, fundamentam o lançamento fiscal, o caput e os parágrafos 1º e 4º do artigo 3º da Lei 773 de 88, que prevê a presunção de existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, sempre que ocorrer acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados. E aqui o artigo 3º da lei em questão, que eu também reproduzi, mas também acho desnecessário ler. É lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda. Observe-se que, para a incidência do imposto, basta que o fisco comprove o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Parágrafo 1º do dispositivo acima estabelece uma presunção legal do tipo justando ou relativa, que ocasiona a chamada inversão longe da prova, incumbindo ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e, consequentemente, do respectivo crédito tributário lançado. O ônus de provar o ingresso de recursos é, pois, do declarante. Provar a realização de dispêndios, aplicações, é tarefa do fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de forma clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais, investimentos ou de recusteio, despesas detectadas no procedimento fiscal. Exatamente assim agiu a fiscalização no presente caso. Constatados os gastos realizados pelo defendente por meio de cartão de crédito, a auditoria intimou a comprovar a origem dos rendimentos que respaldaram os dispêndios efetuados. Em resposta, admite o literalmente interessado na impugnação. Ele nada comprovou ao fisco. E o que se depreende da leitura do parágrafo 9º do texto impugnatório in verbis. Aí é que eu vou pular essa letra, tá? O sujeito passivo limitou-se a negar que tivesse feito tais gastos, sem, no entanto, apresentar prova que constituísse os documentos angariados pela fiscalização da administradora do cartão. Provado pela fiscalização
O fato base, por meio do fluxo mensal de origem e aplicações de recursos, presume-se o acréscimo patrimonial a descoberto. Assim, eu concluo que, ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata, colegas, em relação ao item 200 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então, para o item 200 da pauta, do contribuinte Luiz Carlos de Souza Rosa, ficará assim registrado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 200, Luiz Carlos de Souza Rosa. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta, deixa eu ver o horário. 9 minutos. Acho que dá para fazer o próximo, né, Renata? Nem que passe 2, 3... Acho que dá. Dá, né? Deixa-me ver. Acho que sim. Colegas, item 201 da pauta, da contribuinte Magda Ahmad Hakim. Magda, ou Magida, acho que Magida Ahmad Hakim, item 201, que com a relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura, então. Tá, vou no voto também, tá bom? Vamos lá. O recurso é tempestivo, estão presentes. Deixa eu colocar aqui, caiu. O recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acordo com que julgou improcedente impugnação apresentada contra ato de infração, lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2007 e exercício de 2008, em decorrência de apuração de infração constante à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 418.809,79. Em seu recurso voluntário, a recorrente alega em síntese em preliminar nulidade do auto de infração, nulidade da decisão recorrida e, no mérito, questiona a presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.480. Pois bem, sobre a nulidade do lançamento, quebra de sigilo bancário. Um minuto. Sobre os depósitos realizados em suas contas recorrentes, contas correntes, as instituições, sobre os depósitos realizados em suas contas correntes, as instituições financeiras, os extratos bancários relativamente ao período fiscalizado, 2007, Sobre os depósitos realizados em suas contas correntes, a recorrente alega que o fornecimento pelas instituições financeiras dos extratos bancários relativamente ao período fiscalizado, 2007, somente seria possível mediante autorização judicial. Essa informação, todavia, não procede. Está faltando alguma coisa aqui eu complementar. Conforme se verifica dos autos, todas as informações obtidas pela autoridade fiscal foram extraídas dos extratos fornecidos no curso da ação fiscal pela própria recorrente na resposta ao termo de início de procedimento fiscal datada de 6/4/2010. Compulsando os autos, verifica-se que não houve emissão de nenhuma requisição de informação de movimentação financeira RMF a nenhuma instituição financeira solicitação de informações acerca de movimentações em contas bancárias da recorrente. Assim, não houve indigitada a quebra de sigilo bancário apontada pela recorrente, pelo que não há se falar em nulidade de lançamento. Nulidade da decisão recorrida é pedido de perícia. A recorrente alega também nulidade da decisão recorrida porque teria indeferido seu pedido de realização de prova pericial por entender desnecessária sem a devida fundamentação. Diz que o julgador de primeira instância
não valorou as provas apresentadas e os fatos com a precisão que a lei exige, para indeferir a prova requerida, comprometendo seriamente o exercício regular de seus direitos de defesa. Mais uma vez aqui, essa afirmação não procede, pela singela razão de que a recorrente não formulou pedido de realização de prova pericial em sua impugnação, razão pela qual não há nenhuma nulidade no acórdão recorrido. Quero crer que as alegações como essa, bem como aquela de que há pouco tratei, acerca da nulidade por quebra de sigilo bancário, que não existiu, se devem a um lapso, e não se trata de nenhum dos procedimentos previstos no artigo 5º do NCPC, notadamente no seu inciso 2º. Sobre o mérito dos depósitos bancários de origem não comprovada. A respeito dos depósitos bancários, a recorrente alega que o lançamento não pode se apoiar em suposições, conjecturas ou presunções, como se extrai do artigo 142 do CTN, e que deve se apoiar em fatos concretos suscetíveis de comprovação. Afirma que, diferentemente do que entende a autoridade atuante, cada entrada de depósito à vista em sua conta corrente não constitui renda, pois não se pode confundir a disponibilidade econômica com a jurídica, de modo que meros depósitos não são documentos suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita. Afirma que, não estando comprovado o acréscimo patrimonial, não há acréscimo nenhum, e cita o enunciado 182 do TFR, segundo o qual é ilegítimo o lançamento com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Argumenta que a presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430 colide com as diretrizes do processo de criação de presunções legais, pois a experiência aurida com os casos anteriores evidenciou que, entre esses dois fatos, não havia nexo causal. Vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido. Significa, portanto, que essa presunção não está estribada na experiência, não está estiada, para usar as palavras do mestre Becker, no acontecer dos fatos segundo a ordem natural das coisas. Em resposta ao termo de início de ação fiscal, a recorrente, para justificar a movimentação em suas contas bancárias, deu a seguinte justificativa. Majida Ahmad Hussein, com endereço na rua tal, aqui o endereço dela, escrita no CPF número tal, em resposta ao mandado de procedimento fiscal acima descrito, vem integrar os extratos bancários dos bancos Sudameris e do Banco do Brasil. Esclarece ainda que a maior parte da movimentação bancária se refere a saques efetuados no exterior, debitados diretamente na conta corrente e convertidos em reais no Brasil. Após a conversão, o valor era depositado novamente na conta corrente, operações que eram feitas quase que diariamente, conforme demonstram os extratos bancários. A autoridade fiscal atuante, como já mencionado no relatório, esclarece no termo de verificação fiscal que, intimada e reintimada a comprovar a origem dos depósitos bancários efetivados em suas contas, a recorrente não fez, e acrescentou que tampouco esses fatos foram corroborados por provas hábeis e idôneas. Pois bem, o artigo 42 da lei, aí aquela parte de doutrinário, falando que o artigo 42 criou o ônus de comprovar, e que isso é uma presunção legal, que se ela não comprova, isso acaba virando uma presunção de omissão de receitas. Tá. O recorrente questiona essa presunção, citando lição de abalizada doutrina, no sentido de que a presunção legal estabelecida pelo artigo 42 colide com as diretrizes do processo de criação de presunções legais, né? Mas, com todo respeito, o liame não há de ser absoluto. Segundo também a doutrina, não menos abalizada, a presunção é a correção mental, por meio da qual o juiz, partindo da convicção a respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável probabilidade que o fato primário ocorreu. As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori, estabelece a correlação entre os fatos, dispondo que, diante da comprovação de determinado fato, no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, é razoável supor a ocorrência de outro, a existência de renda não submetida à tributação. Aí aqui mais uma doutrina que eu não vou ler,
A disposição contida no artigo 42, assim, é de cunho probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem dos depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em sua conta. E aqui a doutrina também, aquela doutrina que a gente só o STJ corrobora esse entendimento, mas ainda a jurisprudência desse mesmo Tribunal Superior de Justiça, também no sentido da não aplicabilidade do enunciado número 182, da súmula da jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos, que preconiza a ilegitimidade do imposto lançado com base em extratos de depósitos bancários. Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados em suas contas bancárias, razão pela qual, não tendo feito, restou caracterizada a infração consistente e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. E assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 201 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou direto para a coleta de votos. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Também acompanho. Rafael. Relator, presidente. Márcio. Relatora. Ana. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 201 da pauta, teremos a seguinte decisão. Aí já vamos para o intervalo. Item 201 da pauta, da contribuinte Magda, acho que é Mágida, né? Ahmad Hakim, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 201, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Essa foi a decisão do item 201. Vamos fazer o intervalo agora e retomamos daqui 15 minutos. Okay? Rafael.